Olá, meus queridos do portal Desperte Sua Essência, sejam bem-vindos a mais uma Pocket Terapia, a nossa última falando sobre o medo. Ontem eu fui dormir pensando no que eu iria gravar e eu me descobri com tantos medos nesse mês de dezembro que a gente está conversando sobre isso. Parece que só da gente se envolver na egrégora, na vibração, na sintonia do tema, coisas vão emergindo de dentro de nós. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu tenho notado esse padrão em mim. Mas quando a gente conversou sobre a codependência, eu percebi isso, sobre o ego, eu percebi isso, mas enfim. Sobre autoaceitação e autoestima também percebi, mas ontem eu fui dormir pensando assim, que todos nós sempre vamos ter medo, sabe? No Natal nós fizemos aqui em casa, na minha família, nós fizemos uma dinâmica, a gente sempre faz alguma dinâmica assim de reflexão no Natal. E a gente teve uma pergunta, né? A gente fez uma pergunta assim sobre o medo. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa da minha família qual era o medo dela. Um medo, qualquer um. Ela falou assim: não tenho medo de nada, não. Tá. Aí no outro dia, tipo assim, outro não, uns 3 dias depois, ela me mandou uma mensagem assim, sobre os meus medos. Aí ela colocou vários, fez uma lista. E eu percebi que talvez naquele momento ali na roda do Natal, o maior medo dela era expor o medo na frente de outras pessoas, era se mostrar frágil. E com isso eu fiquei analisando assim os meus próprios medos, sabe? Acho que todos nós temos medos. Sejam medos irreais, como por exemplo, eu tenho medo de barata, medo de sapo, mas a gente tem muito medo psicológico, assim, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de passar vergonha, aqueles medos mais, às vezes, nada, que não são medos reais, sabe? Porque o que eu fiquei pensando ontem sobre os medos, na hora que eu tava deitada na cama, rolando pra lá e pra cá, eu fiquei pensando assim, cara, o que de pior pode acontecer com se eu ficar exposta a esses medos? Uma barata. O que de pior pode acontecer? Ela pode subir na minha perna. Se ela subir na minha perna, o que de pior pode acontecer? E aí eu fiquei pensando que existe uma força interna em nós, que às vezes a gente nem sabe que ela existe e o tamanho dela, que faz com que nós sejamos capazes de superar qualquer um desses medos quando a gente está exposto à situação. Às vezes o seu maior medo era ser traído e você foi. Às vezes o seu maior medo era perder algum ente querido e você perdeu. Às vezes o seu maior medo era perder o emprego e você perdeu. Às vezes o seu maior medo era seu filho sair de casa e ele saiu. Às vezes a vida nos expõe aos nossos maiores medos e a gente sobrevive. Porque no coração existe um espaço interno que sempre cabe algo mais para a gente acolher. Não é verdade? E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Pense em todos os medos que você já passou, reais, em todas as situações de dor e desafio que você já viveu. Eles passaram e você sobreviveu. Porque na verdade, no final das contas, a gente sobrevive.
eu fico me perguntando isso, sabe? O que de pior pode acontecer? Ai, que vergonha de ir não sei aonde. O que de pior pode acontecer lá? Chegar lá, não conhecer ninguém? E aí? Sabe? Às vezes não tem muito fundamento. E a gente só precisa se expor a pequenos riscos para perceber que a gente dá conta de sobreviver, porque a gente sempre sobrevive. Embora, muito embora, a gente não tenha vindo a esse mundo para sobreviver. Meu amigo JC fala assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então não é para sobrevida, não é para uma vidinha qualquer, é vida em abundância. É a proposta do universo. O universo é abundante e ele sempre nos entrega o que a gente quer, ainda que ele precise se contrair para isso, porque é muito mais natural para o universo nos entregar a vida em abundância. Mas às vezes a gente está vibrando tanto no medo, tanto no pequeno, na escassez, que ele nos entrega isso também. Ele se contrai para nos entregar isso, porque não é o natural para ele. Minha sugestão para essa última semana do ano é você seguir refletindo aí sobre quantos medos e quantos desafios e quantas dores você já superou. E que talvez esse maior medo que você está vivendo agora está grande assim, só por causa da sua mente. Que mente. Nós somos capazes de mais. Nós vamos em busca da nossa paz interior agora no mês de janeiro. E eu vejo vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.